A justiça absolveu o policial militar acusado de tirar a vida de Leandro Ló, campeão mundial de jiu-jitsu. O caso aconteceu em agosto de 2022, em um show, né? Onde o policial tirou a vida do Leandro e a defesa justificou que foi para se defender e o júri concordou e absolveu aí o policial militar. Comenta, compartilha, hoje segue o canal falando em português. A Polícia Federal sugere a Moraes incluir CID em programa de proteção à testemunha. Né? A Procuradoria-Geral da República deve enviar parecer sobre a sugestão ao Supremo e o Supremo vai decidir se é necessário colocar o Mauro Cid aí em proteção, programa de proteção a testemunhas. Né? Fica aí a reflexão e a pergunta: alguém acredita que Mauro Cid precisa de proteção ou não? Uma organização criminosa que tinha como plano matar, tirar a vida do presidente eleito, do vice-presidente eleito e de um ministro da Suprema Corte, será que eles não estão planejando para o Mauro Cid? Né? Comenta, compartilha, e segue o canal. Falando em português. Educação, né? O governo Lula disse que vai criar 8,6 mil cargos de professores e técnicos em educação. Ele alega que é mais barato criança na escola do que jovem na cadeia, né? O mundo deve concordar aí com essa ideia. Do presidente Lula, esses cargos devem ser aí nos institutos federais e nas universidades federais, né? Comenta, compartilha, e segue aí o canal falando em português. Polícia Federal indicia ex-ministro Silvio Almeida por assédio sexual. O ministro André Mendonça é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O indiciamento parte da Polícia Federal e vai para a PGR fazer ou não a denúncia ao Supremo para ver se no caso aí, o Silvio Almeida, ex-ministro, vai se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo aí deve se lembrar do caso da denúncia da também ministra Marielle Franco contra o então ministro Silvio Almeida. Comenta, compartilha, o joinha e segue aí o canal falando em português. Relator dá parecer favorável à cassação do mandato da vereadora Brisa Bratti. Essa vereadora é de Natal, né? Da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E esse processo de cassação contra a vereadora se dá porque ela comemorou a prisão de Bolsonaro, né? Na prisão domiciliar ela saiu, ela comemorou. E aí a gente vem com a seguinte reflexão. Essa é a extrema-direita que fala o tempo todo em liberdade de expressão. Né? Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí o canal. Falando em português. Mulher de Rodrigo Manga, o prefeito TikToker, sabia de contratação de organização social antes de contrato. Vai assumir a UPA do Éden, falava a mulher do prefeito, agora afastado. Né? A Polícia Federal mostra que Cirlange Maganhoto, exonerada do cargo nesta quinta-feira, dia 13, encaminhou reportagem citando que a Cena estaria envolvida em um suposto caso de corrupção, 3 dias antes da entidade vencer licitação para gerir UPA em Sorocaba. Né? Então tá aí a mulher do prefeito TikTok exonerada envolvida aí também nas situações aí do seu marido. Vale lembrar que Rodrigo Manga é aquele que queria fazer um acordo internacional com os Estados Unidos, sendo o prefeito de Sorocaba. Né? Comenta, compartilha, já segue o canal falando em português. Em reunião com a equipe, Lula avalia que Derrite buscou desvirtuar a lei anticorrupção e barrar futuras investigações. Eu creio que não tem ninguém ainda que não tenha percebido a manobra que foi feita pelo Tarcísio de Freitas ao mandar Derrite para a Câmara, que foi barrar investigações da Polícia Federal. Foi retirar a autonomia da Polícia Federal de fazer investigações. Eles queriam que para a Polícia Federal investigar alguém no estado de São Paulo, teria que pedir permissão ao governador
Imagine só. Comenta, compartilha, joinha e segue o canal. Falando em português. A maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta sexta-feira, dia 14, tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu pelo crime de coação no curso do processo. Em setembro, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que apurou a atuação do parlamentar junto ao governo dos Estados Unidos para promover o tarifaço contra as exportações brasileiras, a suspensão de vistos de ministros do governo federal e ministros da Corte. A investigação foi conduzida pela Polícia Federal, que indiciou o parlamentar, né? Vale lembrar aí que depois desse passo vem o julgamento, né? Vem aí a defesa, se marcar aí o dia do julgamento, né? As defesas vão falar, os ministros, a PGR, no caso do julgamento. Ele agora já é réu, mas a defesa aí vai apresentar aí no curso do processo a defesa, né? Vale lembrar também que a defesa dele é pública. A defesa é pública. Porque ele não apresentou advogado nesse caso, né? O Eduardo fez tanta bravata nos Estados Unidos que disse que ele estava enviando aí o tarifaço e as punições. Mesmo que ele não tenha tido influência real no caso, mas ele se utilizou dessas medidas dos Estados Unidos para intimidar os juízes da corte. E é isso que é coação no curso do processo, né? Então vamos aguardar agora o que vem pela frente, né? O que é que o Dudu Bananinha vai fazer em relação a isso? Vai continuar atacando a Suprema Corte, vai continuar ameaçando os ministros? Comenta, compartilha, joinha e segue aí o canal. Falando em português. Lindenberg Farias propõe mudança em regra de cassação de mandato por faltas. Líder do PT pede alteração em regras que podem levar à perda de mandato. O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias do Rio de Janeiro, protocolou um projeto de resolução no qual propõe mudança nos atuais critérios para a contagem de presença dos deputados federais nas sessões da Casa, com a imediata instalação de procedimento de perda de mandato. Lindenberg propõe as mudanças nas atuais regras de perda de mandato por faltas em meio à polêmica envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que desde março deste ano se encontra nos Estados Unidos, para onde viajou, sem avisar previamente a mesa diretora da Câmara. Quando já estava fora do Brasil, Eduardo pediu licença do mandato por 120 dias, alegando ser alvo de perseguição política. O prazo terminou em meados de julho e ele não regressou ao país, acumulando faltas não justificadas em sessões. Além dele, tem Carla Zambelli, que apesar de estar de licença da Câmara, ela pediu esses 4 meses também ela pediu de licença, ainda está em vigor. Carla Zambelli foi condenada a 15 anos e 3 meses. Foram 10 anos lá pelo fato da invasão e mais 5 anos por ter perseguido lá o jornalista nas vésperas das eleições de 22. Carla Zambelli está presa na Itália e continua deputada federal. Eduardo Bolsonaro tem aí, no mínimo, 4 meses de falta e continua deputado federal. Imagine qualquer cidadão, quer seja do serviço público ou da iniciativa privada, que passe 4 meses sem ir ao trabalho, se ele não já teria sido demitido. Se for da iniciativa pública, o processo já estaria correndo e a demissão seria coisa certa, né? Mas os deputados, o cara pode continuar deputado recebendo salário nos Estados Unidos e não dar um prego em uma barra de sabão. Comenta, compartilha o joinha e segue aí o canal. Falando em português. O STF tem 3 votos contra habeas corpus para soltar Bolsonaro. A autora do pedido não integra a defesa do ex-capitão e se apresentou ao STF como mulher advogada nordestina, jovem e cristã. O que é que diz aqui? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin votaram nesta sexta-feira, 14, por rejeitar o recurso de um habeas corpus protocolado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de
agosto. O julgamento previsto para terminar em 25 de novembro ocorre no plenário virtual, modalidade em que os ministros apenas inserem seus votos no sistema sem sessões presenciais. Em 24 de outubro, Fachin negou o HC, a autora do pedido, que não integra a defesa de Bolsonaro, e se apresentou ao STF como mulher advogada nordestina jovem e cristã, que alega que a prisão do ex-capitão se baseia em fundamentos genéricos e é desnecessária, uma vez que não haveria risco à aplicação da lei, a não ser a sua fuga, né? Esses 3 votos, Fachin, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, restam votar aí mais 8 ministros, se tiver mais 3 desses 8 que rejeitem esse habeas corpus, ele vai continuar preso. A gente tem aí quase certeza que Carmen Lúcia e Flávio Dino vão acompanhar aí o Fachin. E aí tem Fux, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, né? Vamos ver como é que vai ficar aí essa votação. Essa votação que está acontecendo no plenário da corte, não é nas turmas, né? É no plenário. Todos os 11 ministros devem votar, e no caso 10 ministros, né? Não são 11, são 10 porque está faltando um, mas mesmo assim eu creio que vai formar a maioria aí, com 6-4, né? Provavelmente 6-4 ou 7-3. Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal. Falando em português. STF torna réu Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor de Moraes. Ele é investigado por violação de sigilo funcional, coação e obstrução. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, por unanimidade, tornar réu o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, pelos crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo e obstrução de investigação penal. Tagliaferro foi investigado pela Polícia Federal por vazamento de conversas com outros funcionários do gabinete do ministro e denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Ao aceitar a denúncia, Alexandre de Moraes, relator do caso, entendeu que Tagliaferro divulgou informações sigilosas por meio de entrevista à imprensa e repassou diálogos mantidos com servidores do TSE sobre o processo que estava em andamento no tribunal. Os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia acompanharam o voto. Aqui é importante dizer o seguinte: muita gente da imprensa da extrema-direita vem dizendo o seguinte: Tagliaferro está sendo perseguido, Tagliaferro saiu do TSE porque não aguentava mais ver as injustiças praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso é mentira. Por que Tagliaferro saiu do TSE? Porque ele tentou tirar a vida da esposa e foi preso. E aí o ministro Alexandre de Moraes exonerou ele do cargo que ele ocupava no TSE. O que ele está fazendo, o que Tagliaferro buscou fazer foi uma vingança contra o ministro. Por quê? Porque ele achava que o ministro ia protegê-lo ao invés de exonerá-lo. É isso que Tagliaferro queria. Queria impunidade pelo crime que cometeu de tentar tirar a vida da própria esposa, né? Comenta, compartilha, dá o joinha e segue aí o canal. Falando em português, e tem 2 situações em que a extrema-direita está sendo extrema-direita, né? O prefeito de Florianópolis usa assistência social como controle migratório de pessoas sem emprego, né? Vamos ver aqui. O prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, do PSD, divulgou um vídeo nas redes sociais em que mostra um posto de assistência social na rodoviária como estratégia para conter a chegada de pessoas sem emprego e moradia na capital. Aqui é o suco-sumo da defesa da Constituição, né? Aí sim, esse pessoal defende a Constituição, defende o direito de ir e vir no Brasil, né? E aí o Jorginho Melo não podia deixar passar, aí ele diz: passaporte catarinense, governador bolsonarista sugere vistos para restringir a entrada em Santa Catarina. Mais um defensor aí das liberdades, defensor da Constituição, desde que essa Constituição não atinja os seus, desde que essa Constituição seja para defender
pessoas como Bolsonaro e sua trupe, né? Isso aqui é extremamente absurdo. Passaporte para entrar em Santa Catarina. Posto de controle migratório na rodoviária para ver quem pode e quem não pode. Eles estão fazendo como fazem em alguns países e é normal acontecer isso, né? Você pega um visto de turista, vai para determinado país, você tem que ter hotel, você tem que ter a quantidade de dinheiro específica para passar aqueles dias, tem que ter passagem de volta, tem alguns países que funcionam dessa forma. Só que Santa Catarina não é um outro país, Santa Catarina é uma unidade da federação, é um estado brasileiro, né? E não pode impedir ninguém de entrar, sair, permanecer, desde que essa pessoa queira e desde que essa pessoa não tenha cometido nenhum tipo de ilegalidade de crime. Se cometeu o crime, vai responder na justiça. Esse prefeito Topázio e o Jorginho Melo estão cometendo ilegalidades. Isso é inconstitucional. Daqui a pouco, Jorginho Melo vai propor embaixada nos outros estados para que as pessoas tirem passaporte para chegar em Santa Catarina. Beira o ridículo o que esse prefeito e o que esse governador está fazendo. Depois vão dizer que estão sendo perseguidos pelo STF. Porque isso vai chegar no STF, o STF vai derrubar e pedir explicações. Né? Comenta, compartilha, joinha. Vamos ver aqui algumas notícias a respeito do tarifaço, né? E vamos aqui fazer uma pequena reflexão como é que fica o réu Eduardo Bolsonaro, que ele agora é réu no Supremo Tribunal Federal, a respeito dessa situação. Né? O Brasil aguarda a resposta dos Estados Unidos sobre proposta de acordo, diz ministro. Mauro Vieira esteve em Washington com o secretário de Estado americano, o grande mito aí do Eduardo Bolsonaro, o Marcos Rubio, né? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira 13 que o Brasil espera para os próximos dias a resposta dos Estados Unidos a uma proposta de mapa do caminho que deve orientar negociações destinadas a solucionar pendências comerciais entre os dois países. Vieira se reuniu com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio em Washington após 2 encontros durante o G7, grupo dos 7 países mais ricos do planeta no Canadá. Segundo o chanceler, Rubio demonstrou interesse em avançar rapidamente nas tratativas. Né? E aí, quando aconteceu esse encontro aí, o Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais dizer que não teve nada, só foi apenas um esbarrão ali do Marcos Rubio com o Mauro Vieira e Mauro Vieira saiu contando bravatas. Né? Então vamos um pouco mais para frente ver outras notícias. Né? Donald Trump reduz tarifas sobre café, carne, frutas, produtos exportados pelo Brasil. Medida tira a taxa de 10% imposta em abril, mas mantém os 40% determinados em julho. Os Estados Unidos reduzem as tarifas de importação de cerca de 200 produtos alimentícios, incluindo café, carne, açaí e manga. Na noite dessa sexta-feira 13, para o Brasil, as taxas caíram de 50 para 40. Num primeiro momento, exportadores brasileiros tiveram dúvidas sobre o tamanho da redução. Posteriormente, o Ministério da Agricultura esclareceu que a ordem abrange apenas as chamadas taxas de reciprocidade impostas a diversos países pelo presidente Donald Trump em abril. No caso do Brasil, elas foram de 10%. Em julho, no entanto, o presidente dos Estados Unidos anunciou uma tarifa adicional de 40% para a compra de produtos brasileiros, que continua valendo, segundo o governo. Então, essas taxas que estão sendo negociadas, mas já caiu 10%. Aqui é o jogo de empurra, né? Porque assim, o Donald Trump não quer sair perdendo. Donald Trump não quer sair perdendo, não quer dizer que a negociação ele teve que recuar. Ele vai recuar aos poucos para dizer depois que saiu ganhando. Isso faz parte aí do ego dos Estados Unidos, né? Mas ele já tira aqui de alguns países. Estados Unidos vão retirar a tarifa de alguns produtos de 4 países. São eles: Argentina, Equador, Guatemala e El Salvador.
Está tirando desses 4 países aí já tarifas que ele impôs aí, né? Os Estados Unidos informaram que removerão as tarifas sobre alguns alimentos e outras importações da Argentina, do Equador, do Guatemala e de El Salvador, conforme acordos entre os 4 que darão às empresas, né? Então tá aí ele tirando essas tarifas. Mas vamos lá, os Estados Unidos impôs essas tarifas no Brasil, esperando que o Brasil corresse lá para pedir, pelo amor de Deus, não nos salve, não nos deixe falir, porque essas tarifas vão falir o Brasil. Aí o que é que acontece depois de abril, que eles impuseram essa tarifa de 10% que eles estão retirando agora, e depois do mês de agosto, né? O Brasil cresceu, a inflação diminuiu no Brasil, só está alto os juros que ninguém sabe, porque o Campos Neto não abaixou ainda os juros no Brasil, né? Mas o dólar cai, a bolsa sobe, o Brasil vende para outros países os produtos que os Estados Unidos compravam do Brasil, ou seja, a inflação aqui caiu, a inflação subiu foi nos Estados Unidos. Quem está reclamando dessas tarifas não são os brasileiros, são os estadunidenses. Claro que alguns setores específicos do Brasil sofreram, isso era impossível de não acontecer. Mas, no geral, a maior parte da população brasileira não está sentindo nada a respeito dessas tarifas impostas aí pelos Estados Unidos. Ou seja, Lula tomou a atitude correta quando disse que o Brasil é soberano e que não iria se submeter às determinações de Donald Trump. Ao contrário do que fez a extrema-direita do Brasil, que disse que a gente deveria correr com o rabo entre as pernas e pedir, pelo amor de Deus, para o Donald Trump. E aí você faz a sua reflexão, quem é patriota e quem não é patriota. Quem quer ser entreguista do país, entregar tudo aos Estados Unidos e quem defende a soberania nacional, né? Então tá aí o Eduardo lá esperneando, porque daqui para o final do ano essas tarifas todas devem cair também aqui no Brasil. E a gente espera que também aquelas sanções de passaporte, de Lei Magnitsky, tudo isso também venha a cair no Brasil, porque não faz sentido nenhum a interferência de Donald Trump em processos aqui no Brasil. E além do mais, está bem claro que o Brasil não vai recuar, que a justiça brasileira não vai recuar em relação a essas determinações dos Estados Unidos, esse absurdo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, né? O que é que o Eduardo Bolsonaro conseguiu com isso? Melhorar a popularidade do presidente Lula, se tornar réu no Supremo Tribunal Federal, adiantou a prisão domiciliar do pai, rachou a extrema-direita. Parabéns, Eduardo, como se diz por aí, camisa 10 do Lula. Comenta, compartilha, dá joinha e segue aí o canal Falando em Português.